Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2020, classe adultos. Título geral da lição: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. E aí tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide, é só pausar e verificar essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, dá seu like para que ele ranqueie melhor esse trabalho e outras pessoas tenham acesso ao PDF e ao PowerPoint. O mesmo que é usado aqui é distribuído para quem quiser. Então, os objetivos específicos para essa lição são: 1. Refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. 2. Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E 3. Conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. O texto áureo da lição, em Efésios 3, versículos 14 e 15, diz: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E a verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Você pode pausar esse vídeo e fazer a sua leitura e também complementá-la com a leitura diária, aquela feita de segunda a sábado. E aí a introdução da lição, a parte selecionada diz: Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Aqui nós trazemos sempre a conclusão da lição para que você tenha uma dimensão de até onde o comentarista expandirá o seu pensamento, pois isso aqui não é uma pré-aula, né, uma aula antecipada, e sim um plano de estudo. E na conclusão, que complementa a introdução, ele diz: a usada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. E aí nós temos o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro, nós temos corroborados com o poder do Espírito. No segundo, arraigados e fundados em amor. E no terceiro, a bênção de Deus excede o pensamento humano. No primeiro tópico, nós veremos as riquezas da sua glória. Depois, fortalecidos com o poder. Em terceiro, habitados por Cristo. No tópico 2, amor, a virtude cristã. Depois, arraigados e fundados em amor. E em terceiro, a intensidade do amor de Cristo. No terceiro tópico, veremos a dimensão das bênçãos divinas. Depois, o convite para adoração. E em terceiro, a glória devida a Deus. Então, essa é a estrutura que você encontra nessa lição. Tudo que será abordado nela. Quando nós colocamos isso num único slide, nós aceleramos o nosso processo de assimilação do conteúdo, porque a nossa mente cria um mapa mental e sabe até onde o conteúdo será trabalhado, e isso facilita a nossa absorção. E aqui a dica de gestão do tempo e aula para os professores: 20 minutos no primeiro tópico, 30 minutos no segundo, porque justamente tem essa ênfase na questão do amor, e é uma base fundamental para a vida cristã, e 20 minutos no terceiro tópico, ok? Então a gente parte para o primeiro, corroborados com o poder do Espírito. E aí tem uma pequena introdução, o comentarista sempre coloca, e a gente vem para o primeiro ponto: as riquezas da sua glória. Texto selecionado, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Okay? A dica aqui é o seguinte: para pensar mais amplamente nas riquezas da sua glória, você pode resgatar o assunto já tratado na lição 2, tópico 1, a nova posição em Cristo. Os pontos 2 e 3 vão tratar justamente das questões sobre esse ponto, as riquezas da sua glória. E esse trecho que eu selecionei, ele vai ser tratado nos 2 pontos seguintes, ok? Então você pode resgatar a lição 2 para esse ponto, e o finalzinho aqui, o último parágrafo desse ponto, vai ser tratado nos 2 próximos pontos, ok? Desse modo você ganha tempo e absorve mais rápido esse trecho, ok? Então a gente parte para o ponto seguinte.
fortalecidos com o poder. Trecho selecionado ainda enfatiza que a única força que habita o crente, que habilita o crente a se manter firme, advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. E a dica aqui é o seguinte: é muito importante destacar que esse fortalecidos com poder não tem a ver com medir forças com pessoas ou com os poderes das trevas. Antes tem a ver com a capacitação para vencer a força do pecado em nossos membros e, como consequência, se santificar mais ao Senhor. Então é um ponto interessante para se discutir em sala de aula e você que é aluno está estudando, refletir um pouco mais. Por quê? Hoje a gente vive um frenesi no meio evangélico de pessoas que querem manifestar o poder, né, de uma forma extravasada, né, mostrando de forma estética, seja para que os outros vejam. Por exemplo, se eu sou homem de Deus, vai acontecer isso, ou frases como o Brasil é do Senhor Jesus, profetiza e tudo vai mudar, e aí a gente tem um montante de mais de 40 ou 50 milhões de cristãos no país, e a gente não consegue ter essa influência que se fala. Por quê? Porque esse poder do qual Paulo está falando aqui, e que é o contexto e que está presente no contexto do Novo Testamento, é o poder para se santificar, para você mostrar a nova natureza de Deus na sua vida, e eu também. E não exteriorizarmos um poder que possa ser como o diabo tentou Jesus no capítulo 4 de Lucas, e disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí o Senhor Jesus respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o mundo nos chama a essa questão de manifestar o poder extravagante, visível, ou seja, vamos medir força. Nós somos de Deus e vai acontecer, sabe essas coisas desse tipo? Quando na verdade o poder que o Senhor quer que em nós atua é o poder que nos santifica, que mostra para a sociedade que é possível ter uma vida separada, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que é separada da prostituição, da fofoca, da maledicência, uma vida separada da corrupção, dos enganos do mundo, mas uma vida de solidariedade, de amor, uma vida centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É esse o poder, é a expressão fortalecidos com o poder, ela vai nesse sentido. Isso é muito importante para uma discussão, principalmente em sala de aula, ok? E aí a gente vai para o ponto seguinte: habitados por Cristo. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Então o auxílio aqui é o seguinte: diz respeito à confiança contínua dos cristãos de que Cristo exercerá o seu senhorio sobre eles, arraigados e alicerçados em amor, ou seja, estabelecido sobre um forte fundamento de amor altruísta e de serviço a Deus e ao seu povo. Então, quando a gente fala de ser habitado por Cristo, essa é a questão, é a gente entregar o senhorio da nossa vida a Ele. Senhor, tu rege a minha vida, eu estou entregue a ti. Olha só que coisa extraordinária. Não é simplesmente ser habitado para falar: eu tenho Jesus na minha vida, eu sou poderoso, eu posso, eu faço. Não, é para descer mesmo, é para sair o eu e entrar Jesus. Eu vou dizer como o João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. É extraordinário isso daqui. A gente passa então para o tópico 2, sempre lembrando que o nosso propósito aqui é indicar caminhos mais enxutos e objetivos para você trabalhar a sua lição, ok? E não dar uma lição antecipada. Então a gente vai para arraigados e fundados em amor. Aí, uma pequena introdução ao tópico, e o comentarista vai falar sobre amor, a virtude cristã. Trecho selecionado: o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. E aí o que eu fiz aqui? Trouxe também o ponto seguinte, porque ele complementa esse daqui: arraigados e fundados em amor.
trecho selecionado, compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma, e é a referência a 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. Então, o auxílio eu tirei aqui do Novo Dicionário de Teologia Sinclair, Ferguson e David Wright e J. Packer, tá? Então você pode ler esse trecho aqui que ele ajuda você a complementar esses dois pontos, ok? Assim a gente passa para o ponto seguinte, que vai falar sobre a intensidade do amor de Cristo, ok? Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. E aqui mais um auxílio também do Novo Dicionário de Teologia da editora Agnus, tá bom? Você pode pausar aqui e ler esse trecho que ele auxilia você nessa questão da intensidade do amor de Cristo, tá bom? Assim a gente fecha o tópico 2 e parte para o terceiro. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Aí o primeiro, introdução ao tópico. Ponto 1, a dimensão das bênçãos divinas, trecho selecionado. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Muito lindo esse texto, 1 Coríntios 2 e 9. E aqui a dica é o seguinte, relacionado ao versículo 13 e 20, né, de Efésios, a gente pode entender da seguinte forma: quando as condições dos versículos 16 a 19 são atendidas, a ação do poder de Deus que opera nos crentes e por meio deles é ilimitada e vai além da compreensão deles. Então é um conjunto de coisas, né? Quando as primeiras, que estão do 16 ao 19, que está fundada no amor do Senhor, habitado pelo Espírito Santo. Quando tudo isso é concretizado, então Deus pode realizar de forma extraordinária na nossa vida coisas que nós não imaginamos. Isso é totalmente extraordinário. Aí a gente passa para o ponto seguinte, o ponto 2, convite para adoração. Então, Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. É o que eu fiz aqui. Trouxe o ponto 3 porque o convite para adoração vai falar da glória que é devida a Deus. E o ponto 3 fala sobre a glória devida a Deus. Então eles se complementam. E aí o trecho selecionado, finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Então aqui a dica é o seguinte, como você pode perceber, esses dois pontos se complementam de modo que podem ser tratados de uma só vez. Então, ponto 2 e 3, adoração e glória devida a Deus se complementam, você trata junto e vai ser uma bênção, ok? Assim, a gente chega à conclusão da lição, lembrando, nosso propósito não é dar aula antecipada, mas indicar caminhos mais enxutos, claros e objetivos para você primeiro pegar o que é mais importante na lição, depois complementar com os próprios recursos da lição mesmo, mas de forma secundária aquilo que é secundário, tá? A conclusão diz o seguinte, a usada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Extraordinário. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Gente, é muito glorioso pensar nisso. E, na verdade, nós somos apenas cooperadores em toda essa situação, porque é Deus que realiza tudo isso. Cabe a nós nos submeter cada vez mais à ação do Espírito Santo, ser a Ele submisso para que Ele possa operar de maneira eficaz na nossa vida. Então, é um aspecto importante nosso. A única coisa que a gente pode fazer é isso. Descer em oração, em submissão ao Senhor,
para que Ele controle todas as ações da nossa vida e o nome dEle seja glorificado. Espero ter, de alguma forma, contribuído para que vocês expandam o pensamento em relação à lição, e desejo a todos vocês uma excelente aula. Ainda estamos vivendo um tempo difícil de pandemia, e muitas das nossas aulas certamente têm que ser online, não podemos nos encontrar fisicamente, então você compartilha o seu conteúdo para as pessoas poderem aprender a palavra de Deus, a sua classe, os seus amigos, e querendo nos ajudar também, compartilhe esse conteúdo para que as pessoas possam aprender a palavra do Senhor, organizar as suas aulas e crescermos juntos no conteúdo da palavra de Deus. Então, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Desejo a todos uma excelente aula. Até lá!